Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Até Ficar Frio, um podcast do projeto Animanga. Eu e a Rimagi estamos aqui juntos mais uma vez, após algum tempo sem gravarmos um episódio, para abordarmos o ano 2024, fazermos uma espécie de retrospectiva do ano e para se falarmos também um bocadinho do futuro, dos nossos projetos, neste caso os dois podcasts que temos, o Até Ficar Frio e o Toque, temas e opiniões curtas. Vamos começar então por fazer uma retrospectiva de 2024, mais focada nos nossos projetos, nomeadamente no Animanga, que contempla os conteúdos que nós lançamos, que neste momento são o podcast do Até Ficar Frio e o podcast do Temas e Opiniões Curtas, mais conhecido como Toque. Ahm, Nós começámos o ano primeiro com o podcast do Até Ficar Frio, foi o nosso primeiro lançamento. Um podcast com um formato mais standard, onde abordamos diferentes temas relacionados com anime e mangá. E após alguns episódios do Até Ficar Frio, sentimos a necessidade de começar a falar também de coisas que vemos, fazer uma espécie de review, tanto de animes como de mangás. E decidimos então criar um segundo podcast, mais curto, mais sucinto, o Temas e Opiniões Curtas. E estes foram os nossos dois principais projetos em 2024. Em perspectiva, e acho que concordas também, Rimagi, nós tínhamos um plano de número de episódios, queríamos lançar principalmente do Até Ficar Frio. O Toque não era um formato tão planeado, era quando víssemos ou lêssemos alguma coisa em conjunto e quiséssemos partilhar a nossa opinião, nós gravaríamos um episódio. E E a vida acontece. sim, e a vida acontece, ou seja, com dois podcasts que em cima. Sim, é isso. Não é? Bem, começar então por dizer que a experiência tem sido incrível. Eu nunca tinha feito nada assim, é a primeira vez. Tu já tinhas tido uma experiência de podcast anteriormente e a experiência é super enriquecedora. Conheces muitas outras pessoas e tens contacto com outras pessoas na comunidade ou fora, não interessa, que ouçam e vão dando opiniões. E, e para além disso, sinto que ao termos começado isto, as nossas conversas também se foram se expandindo. Nós temos sempre conversas, nós partilhamos muitas coisas que vemos e vamos sempre conversando sobre as coisas. Mas ao fazermos o podcast e termos que nos forçar a pensar em temos que estruturar os nossos pensamentos, temos que pensar realmente naquilo que traz valor e que quer ser dito por nós. Então sinto que algumas das coisas que nós vimos e que fomos falando aqui, mais detalhadamente, especialmente no toque, eu fui-me apercebendo ou seja, foi interessante ter aquela conversa e trouxe uma mais-valia, ou seja, o podcast em si também trouxe uma mais-valia a nós dois, no sentido que as nossas conversas puderam ir além daquilo que já eram, porque sempre foram boas, continuam a ser boas, mas talvez ainda mais enriquecedoras. Ou seja, enriqueceu-nos a nós consoante input de fora, acho que foi muito fixe. Por outro lado, é aquilo que estavas a dizer que é dá muito trabalho e, e especialmente tipo estes episódios que são para aí 1 hora, nós divagamos muito e o toque também, apesar de nós tentarmos no máximo 30 minutos, nós gravamos sempre muito mais do que isso. E a verdade é o trabalho que isto dá, que é incrível na mesma, e quem corre por gosto não se cansa, não é? Tira-nos espaço de outras coisas. E o que nós fomos vendo foi os meses que nós não temos o espaço, não deu mesmo para gravar. Sim, basicamente
pegando um bocadinho naquilo que começaste a dizer, da parte que nos enriqueceu e ajudou efetivamente na nossa maneira de apreciar as obras, ajudou a estruturar os nossos pensamentos, que é uma coisa interessante, especialmente aqueles animes e aqueles mangás que nós decidimos falar, tanto no Talk como no Até Ficar Frio, obrigam-nos a fazer aquele exercício de pensar sobre aquilo que consumimos, o que é um exercício interessante e ajuda a dissecar a obra e a compreender melhor se realmente gostámos, se não gostámos, o que é que aquilo nos transmitiu, ah, até a própria obra em si, analisá-la de um ponto de vista mais técnico, o que também foi engraçado. E depois há também o outro lado de, claro, obter o contacto com esta comunidade que está a crescer em Portugal. Começar a ouvir outro tipo de opiniões, fora daquele círculo fechado de amigos que nós temos, e ir mais além, às vezes, e perceber que não somos todos iguais, e é interessante, às vezes, sei lá, obter recomendações, recomendar coisas a outros, e esta interatividade é muito boa. E sobre o segundo tópico que mencionaste, e que é basicamente o nosso tempo e a nossa disponibilidade, lá está, nós fazemos isto como hobby. Às vezes não é fácil. E com trabalho, família, responsabilidades. Lá está, o podcast como é um hobby, tanto um Vai como o caindo outro, por terra. é o que fica sempre o último. É engraçado que a perspectiva de começar o podcast foi literalmente porque achamos que as nossas conversas podem ser interessantes relativamente às coisas que consumimos. E decidimos começar a gravar um podcast numa ótica mais já que falamos muito sobre Sim, nosso pecado. anime e mangá, porque não partilhar as nossas ideias com as pessoas que podem ou não achar interessantes o que nós temos para dizer. Mas sim, tem sido difícil. E Mas tem sido bom, ou seja, pronto, tu começaste com a questão de não atingimos o número de episódios, ou até ficar frio, nós tínhamos um número de episódios que gostávamos de atingir. sim, Ahm, e apesar de ser verdade, ou seja, nós propusemos algo e não conseguimos atingir, eu não estou triste por não termos atingido. Ou seja, tudo o que nós conseguimos, eu fico bastante contente e acho que os episódios que lançámos eram aqueles que nós queríamos lançar. Infelizmente não deu para mais. Vamos tentar ver se conseguimos organizar-nos melhor este ano. É tentar. sim, estamos também agora a analisar e a tentar estruturar, tentar encontrar o sweet spot, como se diz em inglês, para conseguirmos tornar isto um hábito mais recorrente, porque acho que é mais uma questão de voltarmos a ganhar o ritmo Sim, e a em prática. dezembro estivemos parados e em janeiro depois não se Uhum. proporcionou. Mas pronto, eu acho que no geral eu estou muito satisfeita com aquilo que nós fizemos e acima de tudo o termos começado já foi todo o maior passo e tudo aquilo, ou seja, foi o pior step, o continuar, mesmo, ou seja, idealmente seríamos muito regulares e seríamos pelo menos mensais. Tendo em conta que vai haver às vezes meses menos bons, hum, é organizar-nos de modo a que não fiquemos muito mais do que um mês sem lançar pelo menos. Sim, essa é a ideia. E para também ajudar a isso, tomámos uma decisão relativamente aos nossos podcasts e a decisão é acabar com temas e opiniões curtas como um podcast em separado. E decidimos que vamos mover todos os episódios do Temas e Opiniões Curtas para o Até Ficar Frio. E o que vai acontecer é alguns episódios do Até Ficar Frio vão passar a ser episódios de stock. Tal como já tínhamos o análise de género que correu muito bem em setembro, se não me engano. Sim, e ou seja, além da rubrica que já temos, do análise de géneros, vamos criar uma nova rubrica que já existia, mas pronto, passa a ser parte do Até Ficar Frio, que é Temas e Opiniões Curtas, o TOC. E o que é que isto significa? Dá-nos mais flexibilidade se houver um mês onde... Não Porque, tínhamos um tema muito grande ou sim, diferente, disperso. sim, normalmente nós temos temas, até temos, só que às vezes é preciso fazer algum trabalho de casa, é preciso fazer alguma pesquisa, é preciso relembrar-nos de coisas, fazemos uma análise. E às vezes é mais fácil simplesmente
falarmos de algo que vimos recentemente ou que até gostámos e gostávamos de partilhar. Exatamente. E isto pode trazer uma coisa boa que também pode acontecer. O nosso objetivo, lá está, será tentar um por mês, mas pode acontecer que a gente consiga lançar um ou dois ou três por mês. Num, quando se nos sentirmos inspirados e houver disponibilidade para isso. Sem promessas, claro. Sim. E é isso. Em termos de... Queríamos começar por dar esta notícia e esta... Acho que vai ser benéfico em geral. Até porque vai aumentar a nossa regularidade. Exato. E aproveitando também que estamos a fazer uma retrospectiva do ano, não é só falar das mudanças e do que é que achamos do podcast. Se calhar falámos aqui um bocadinho de qual foi, se calhar, para cada um de nós, o episódio que mais gostámos do Até Ficar Frio, em De 2024. Fiz. O meu foi o do desporto. Curti bué de falar de um dos géneros que mais gosto. Portanto, foi sempre divertido. É sempre divertido falar de desporto e andar aqui a escavacar IQ, Tsubasa, quem quer que seja. É sempre, eu gosto muito. É um episódio que é basicamente a nossa zona de conforto. Portanto, foi provavelmente um dos episódios mais fáceis de fazer. Sim, talvez sim. E ao mesmo tempo também um dos episódios que mais divertiu e que sentimos aquela boa sensação quando acabamos o episódio e acabamos de falar de coisas que gostamos bastante. Para mim, provavelmente o episódio que mais gostei foi um dos nossos primeiros episódios, o Anime, Mangá e Preconceito, onde falámos dos preconceitos. Foi um episódio que obrigou a fazer uma introspectiva dos nossos gostos e do que é que nós vemos ou não vemos e do que é preconceito e não é preconceito e analisar e dissecar um bocado a nossa opinião em relação a certos temas, tanto de animes como de mangás. Gostei bastante desse episódio porque me Foi um dos forçou. mais ouvidos. Foi o mais ouvido, aliás. Exato, foi o nosso episódio mais ouvido. Lá está também, por se calhar por falar temas mais Pois não sei. quentes. E sim, acabou por ser para mim esse o episódio. E do toque. Do toque. Do toque gostei especialmente do episódio do Solo Leveling. Ok, interessante. Eu ia jurar que ias a dizer outro, mas ok. Não, porque o episódio do toque de Solo... Pronto, eu não sou o maior fã de Solo Leveling. Não desgosto, também não adoro. É o sweet spot. Não é o sweet spot, tinha que ser um bocado mais acima. Mas está ali no entretém o suficiente para continuar a acompanhar, pelo menos o anime. Eu não li o manhwa. Mas esse episódio, nós até não damos uma opinião espetacular de Solo Leveling, também não damos uma opinião horrível de Solo Leveling, mas fez-me, lá está, analisar a obra de uma maneira mais estruturada e ajudar a pensar sobre aquilo que acabei de ver E não só dizer não curti. exatamente. O que ajudou em certa medida a digerir Solo Leveling, e apesar de ser uma obra que para mim tem algumas falhas, estamos agora a ver a segunda temporada de Solo Leveling e ajudou a, como se diz em inglês, eu não sei como é que se diz em português, mas é come to terms, que é aceitar o que é Solo Leveling e viver com isso e ser feliz com isso. E agora já estás a desfrutar mais da segunda. Sim, e não sei não sei, e acho que tem alguma relação com esse episódio, não sei porquê, com o facto de ter É possível. repensado sobre a série. É o que eu estava a dizer no início. O podcast trouxe também diferenças para nós, enquanto pessoas e enquanto a forma como fazíamos e estruturávamos as nossas conversas. Portanto, é possível. Certo? O meu, que eu achei que ia ser o teu, foi o Run with the Wind. Gostei especialmente de trazermos um anime que não é atual, ou seja, ele é atual na mesma, ok? Não tem mais de 10 anos, mas ainda. Mas eu gosto de trazer às vezes à baila coisas que gostei muito de ver e que continuam para mim a ser boas para evangelizar outras pessoas a ver. Uhum. Num mundo onde estamos constantemente sempre focados nos semanais ou naqueles que pelo menos estão dentro de 2024, foi interessante trazer um que não era de 2024. Sim, eu só não disse Running do Wind porque lá está, é um anime que gosto bastante
Entretanto, comecei a rever esporadicamente, vejo um episódio à hora do almoço. Ainda não acabei, porque estou a ver muito esporadicamente. Ahm, Gostei também dessa sensação de estarmos a falar de um anime que provavelmente já pouca gente se lembra. É sempre engraçado, porque toda a gente tem aqueles animes que gostaram mais do que a maioria das pessoas gostou. Certo. É aquele anime que tu viste, sei lá, há 3, 4, 5, 6 anos atrás e hoje em dia já ninguém fala dele e tu pensas, mas eu gosto tanto daquele anime, porque é que ninguém gosta tanto daquele anime como eu? Ahm, Existem vários, há um que me veio sempre à cabeça que é o mangá ou o anime de Bakuman, muita gente não fala, e se falarem é só porque fazem referência por causa de Death Note ou dos autores de Death Note, etc. E Run It ainda é um desses, ainda por cima de um estúdio que nós gostamos bastante, que é o estúdio de Haikyuu e que fez Kuroko no Basket também. E essa sensação está lá, portanto, é o meu segundo episódio favorito, só não é o primeiro porque eu acho que tirei mais partido pessoalmente do episódio de Solo Leveling do que desse, que foi mais dar à comunidade do que receber do próprio episódio para mim. Fixe. Assim terminamos a retrospectiva, pelo menos da parte do projeto do Animanga, em relação a 2024 e a nós. E agora vamos fazer também uma retrospectiva, mas mais do lado daquilo que falamos mais, que são animes e mangás. Nós aqui não vamos entrar em os melhores ou os piores, vamos dizer aqueles que pelo menos nos ficaram na memória, aqueles que nos vamos relembrar provavelmente num futuro próximo. E vamos falar um bocadinho do que é que gostamos mais. E perguntar à Rimagi o que é que te vem em primeiro lugar à cabeça e queres mencionar. Se calhar vamos então começar então pelos animes. Acho que este é comum aos dois, que foi Dandadan. Também é o que está mais fresco na memória porque acabou em dezembro. Diria que também seria sempre o que nos vinha primeiro à cabeça. Não vamos falar muito não vamos entrar em muitos detalhes, porque eventualmente vamos querer falar de certeza absoluta sobre ele num toque, que eu sei que tanto tu como eu gostamos muito, e o estúdio é maravilhoso. Eu ficaria surpreendida se não ganhasse. Quer dizer, a Crunchyroll só faz até outubro, né? Mas diria que está na maioria dos tops de toda a gente que vê animes como provavelmente o melhor anime do ano. Se não for o primeiro, a estar entre os três primeiros. Porque, sejamos honestos, é uma bela obra de arte em termos de animação, história, fluido em termos de contar todos os acontecimentos, boa soundtrack, boas músicas. Pá, em geral é muito, muito bom. Sim, Dandadan, para mim, o anime do ano. De longe. Por tudo o que tu acabaste de dizer. E acho que pronto, começar por esse é o óbvio, até por ser mais recente, e lá está. Acho que é consensual. Pode-se gostar menos ou mais do estilo, mas são tantos fatores a favor, desde a animação, desde a abertura, desde a banda sonora, a escrita é diferente. O original não é o típico shonen de batalha do costume. São muitas coisas que jogam a favor para alguém Para ficar na memória. sim, e para alguém conseguir dizer isto não presta, isto tem um hype que não faz sentido. Acho Se que a não. pessoa não gostar é porque não gosta mesmo daquele género. Porque Exato. ele tem fatores lá, tem elementos lá que eventualmente gostas de um, mesmo que não gostes muito dos outros. Pode chocar um bocadinho as pessoas que não gostam tanto de a parte mais virada para a sexualidade. Se calhar há quem não goste tanto dessa parte, mas em geral é um anime que dificilmente alguém vai dizer que odeia. É isso. É consensual. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Sinto que Dandadan é consensual, que é um dos animes do ano. Top 5, garantidamente na lista de toda a gente que viu Dandadan. Eu acho que vou mencionar um outro que, apesar de eu achar que está uns furos abaixo de Dandadan, deixa uma boa impressão. É Kaiju Number 8, que não sendo um anime extraordinário em nenhuma vertente, é diferente, é original. Também acho que tem uma história original. Eu não li o mangá,
só vimos a primeira temporada. Tu leste o mangá, já não lembro se leste mais ou menos do que o anime. Li mais. Sim, porque já me disseste que muda um bocadinho a dinâmica do mangá, mais à frente. Começa a ficar mais shonen e não tanto virado para a comédia. A comédia inicial do Kafka, de ele ser inadequado e dos amigos o ajudarem assim, eventualmente continua lá, mas é em menor escala. E faz sentido, não é? Tu começas a ir para uma direção em que tens batalhas mais épicas, portanto, Certo, queria só fazer menção a Kaiju Number que acho que é um dos que me vou lembrar e estou curioso para continuar a ver quando sair a próxima temporada. eu gostei muito da ending. Acho que foi. Pá, também é uma. Eu gosto muito também daquela banda e a banda fazer uma música, pronto, fica um bocado mais na memória, mas foi uma das endings que mais me ficou na memória e que eu mais ouvi provavelmente no Spotify. Relativamente a Kaiju, eu tenho opiniões mistas, que eu não sou. Eu acabei por desistir um bocado da leitura. Eu acho que Kaiju é bom e, e tinha potencial para mais. Acho que não conseguiu alcançá-lo e não é que eu não me divirta, mas passei a divertir-me menos com o passar dos volumes. E o anime eu já ia com expectativas mais baixas porque já sabia o que a casa gastava. Re- Volto a repetir, vejam Kaiju, porque Kaiju é divertido e é bom. É só porque eu tinha umas expectativas um bocadinho diferentes. Eu fui para Kaiju com aquela cena de que ia ser mais realista em termos de. Porque o personagem principal é um adulto da nossa idade, mais parecido com a nossa idade. E eu estava muito interessada em perceber como é que eles o iam fazer. Ou seja, como é que eles iam abordar essa questão de não ser simplesmente uma pessoa mais jovem assim. E, e com o passar do tempo isso deixou de ser uma cena, porque ele é simplesmente OP. E não sei, não fez match com aquilo que eu esperava. Não quer dizer que o que eu esperava fosse aquilo que ele ia entregar, ok? Era simplesmente as minhas expectativas. É isso. Ok. Acho que é isso. Kaiju Number 8 eu só queria mencionar porque é um dos que eu me vou lembrar deste ano. E estou curioso para ver onde é que a história vai. Não é o melhor, atenção. Não estou a dizer e é uma recomendação. Quem gostar de shonens, de porrada, acho que vai gostar de Kaiju Number 8. Depois mistura sci-fi, o que é interessante. Tem um toque médio engraçado. Eu tinha expectativas baixas, sendo honesto, porque tu baixaste-me expectativas depois de ler o mangá. E essas expectativas até foram superadas um bocadinho. Mas não é como o outro que acabámos de falar da Nada, que acho que vai estar no top de toda a gente. Kaiju Number 8 só é uma menção que eu queria fazer de uns que para mim foi um dos que eu mais gostei do ano. Do meu lado era falar daqueles. Eu vou dizer os dois, porque não. Mas depois podemos falar sobre cada um. Mas eu gostei tanto de um como do outro e acho que foi por causa da experiência do cinema. E aí é interessante ver que o facto de termos uma experiência exclusiva já faz com que até mesmo o filme que não tenha assim, não traga mais valor em termos de história, torna-se especial. Que foi, nós fomos ver ao cinema, tu até foste ver mais, foste ver o Blue Lock, mas eu fui ver contigo a IQ e fui ver Spy Family. Os dois saíram cá em Portugal em 2024. Eu acho que IQ é 2024 e Spy Family já não me lembro se também era. E Spy Family creio que não é 2024, é 2023, mas para mim foi em abril de 2024 que veio, portanto para mim conta como... Saiu este ano, em Portugal, tecnicamente. Exatamente. É o que conta. E pronto, IQ é IQ e vocês já sabem que nós gostamos imenso da IQ, portanto, ver o filme no cinema é simplesmente continuar a nossa jornada e obviamente que íamos adorar o filme, mesmo que o filme não tenha sido a experiência que esperávamos ver cinematograficamente no cinema. Ou Sim. seja, teve ali excelentes momentos, atenção, mas há momentos que são de TV, não de cinema. Mas isso não significa que IQ não tenha sido na mesma excelente e obviamente que eu fico incrivelmente satisfeita por ver a continuação do anime,
uma coisa que estava tremida desde que a Production IG não está assim nos seus melhores momentos. A nível financeiro. Pronto. E, portanto, IQ, como é óbvio, top. Spy Family. Eu gosto de Spy Family, faz-me rir e faz-me divertir. Obviamente que não é a minha série favorita de todos os tempos, mas curti bué de ir ver ao cinema, especialmente porque é uma história contida que tem ali palhaçada no meio, a Anya a tentar não fazer cocó. Opa, foi tipo... Foi bem giro. E é a cena que é tu ires ver ao cinema e leva a experiência logo. É tu saberes que tiveste uma experiência premium. Não foi simplesmente ver em casa, no PC ou na televisão. Foste fora, pagaste para ver uma experiência, pudeste contribuir para o sucesso daquele filme. Pipoquinhas à mistura, um ecrã brutalíssimo. Pá, curti bem. Tanto de um como do outro. E para mim essas duas experiências foram incríveis em 2024. Sim. É importante mencionar que eu, pelo menos pessoalmente, senti que 2024 para o cinema e para os animes em Portugal foi um ano do caraças. E que venha mais assim. Partilho da tua opinião e consigo até dizer que desfrutei mais de Spy Family, porque acho que Spy Family fez aquilo que eu estava à espera, não superou as minhas expectativas, mas fez aquilo que eu estava à espera, que é criar uma história original para o cinema, mas que combina com o estilo que é o cinema. E estava super giro. Muito, Os dois estúdios tiveram ali um trabalho muito bom. É isso, exatamente. Aquelas cenas finais com a água estavam top. É isso, ou seja, puxaram dos galões e fizeram o melhor trabalho possível. Também não foi uma obra-prima de Makoto Shinkai que fomos ver ao cinema, não foi. Mas foi uma boa obra. Mas foi, elevou um bocadinho o anime, a nível de animação. A história manteve o nível do anime. Podiam ser 3 ou 4 episódios do anime, o filme, sem qualquer dificuldade. E acho que ficou muito bem. E foi uma experiência reconfortante. Saímos contentes do cinema e satisfeitos com o que vimos. Não quero isto dizer que não aconteceu mesmo em IQ, mas as minhas expectativas para a IQ era que íamos ter uma experiência. Porque... Tu foste mal habituado a Slam Dunk. Mas sim, pronto, tudo bem. Pronto. Aproveito então já para falar de uma das coisas que ia dizer que provavelmente foi até acima de Dandadan. A melhor experiência Sou que tive. fanboy a falar, mas sim, continua. Estou a brincar. É verdade. Não tem qualquer problema em admitir isso, mas a experiência... É uma experiência diferente em termos de animação, pelo que sei. Portanto... Sim, mas eu ia com expectativas baixas em relação a Slam Dunk, apesar de ser o meu mangá favorito. Eu estava com dúvidas, porque já tinha visto pequenos trechos da animação e deixou-me pé atrás. Saí do cinema completamente chocado com o que tinha acabado de ver. Até porque eu não sou de todo fã do anime original de Slam Dunk, não consigo revê-lo. E este filme fez jus a tudo que o mangá é. Aliás, foi realizado pelo mangaka, portanto, Slam Dunk, e eu vi Slam Dunk antes de ir ver o filme de Haikyuu, porque saiu antes, e Slam Dunk pôs lá em cima as expectativas do que eu estou à espera de um filme de desporto. E Slam Dunk, tal como Haikyuu, adapta um arco dentro do mangá. Portanto, comparar um com o outro diretamente, não dá, né? Tenho pena, mas Haikyuu não tem hipóteses contra o filme Slam Dunk. Não tem mesmo. Slam Dunk é uma obra... Contudo, os números que foram ver Slam Dunk versus IQ, ou Como seja... Não, mas é porque Slam Dunk não é uma cena hoje em dia. Ou seja, mas se calhar até fez muito mais dinheiro no Japão que Slam Dunk? Que IQ, não sei. Por acaso não foi faço um ideia. dos filmes mais vistos do ano no Japão. Pronto, mas cá fora não foi. Ou seja, vai bater muito com a questão da nostalgia e de quem viu a série. Porque se tu não tiveres visto, não vais ligar. E a IQ, como é mais recente em termos de... A IQ começou quando? 2012? 13 para aí. Ou seja, a IQ apanha as pessoas agora que já foram vendo as temporadas. Então acabou por fazer mais dinheiro e cá em Portugal especificamente. Certo, e o filme Slam Dunk também, quando veio para Portugal, já veio também com atraso, porque o filme é de 2022. Sim, também podes ter a questão que já muita gente viu, certo? Certo. Por acaso não sei se estava disponível de forma legal em Portugal o filme Slam Dunk desde 2022, mas para pôr em perspectiva só em questão de números, quando ambos saíram no Japão,
Haikyuu foi o segundo filme mais visto no Japão em 2024, mas fez 74 milhões em bilheteira, enquanto o Slam Dunk é considerado, saiu em 2022, foi o anime mais visto do ano, o filme mais visto do ano de 2022 no Japão, e é o sexto filme mais visto de sempre, ou que maior receita tem de sempre no Japão, com 279 milhões, ou seja, bem As diferente. proporções no Japão são o inverso de cá em Portugal. Exato. Mas sim, pronto, pondo em perspectiva, IQ foi uma boa experiência, gostei de terem trazido IQ, mas fica muito atrás de Slam Dunk e fica um bocadinho atrás de Spy Family. Gostei mais de Spy Family. Blue Lock, dos 4 filmes, que foram os 4 filmes que pelo menos eu vi, porque tu não viste Blue Eu não Lock, vi. nem Slam Dunk, mas eu vi Slam Dunk, Blue Lock, Haikyuu e Spy Family. Blue Lock, de longe, o pior filme de anime que vi. Inclusive de filmes que nós vimos em casa, Blue Lock é de longe o pior filme que eu vi de anime este ano. Porque é recap. Tu disseste que ficaste bem triste. Todo o filme tu já recap e é conhecias. exatamente as mesmas cenas Sim, do ou anime. seja, nem sequer melhoraram nas Exato. para o cinema. Pois, é um bocado triste. Não se justificou ir ver o filme ao cinema. Certo. Aqui só para dar as menções honrosas, como se diz, em todos os vídeos que às vezes vemos de tops. Queria mencionar que Kimetsu, a temporada 4, apesar de não ter feito assim, não ter tido uma história muito impactante, teve provavelmente a melhor caminhada de todos os tempos, com o Muzan a aparecer, não sei, aquilo em termos de a sonoridade, o movimento, pá, fizeram um trabalho excelente só aquele passadiço. Eles conseguiram fazer aquilo que fizeram na primeira temporada, que foi ter o episódio mais falado na internet. Exato. Opa, do anime do ano. E a verdade é que está belíssimo. Está belíssimo. Podíamos, vejam, se fosse, é só rever aqueles minutos e ficamos todos felizes. Compensou a temporada abaixo da média que estávamos a ver. A batalha também já foi interessante e a explosão também. A explosão estava muito bonita. Esse episódio, eu estou a falar do episódio, não estou a falar só do andar. Mas para mim a menção rosa é só aquela caminhada. O último episódio da temporada ajuda a reconfortar quem estava a sofrer, como eu. Mais coisas. Pronto, eu não mencionei, mas é um dos meus favoritos do momento, que é a Frieren. Eu não mencionei porque começou em 2023. Okay. São 2 cores, portanto terminou em 2024, mas consistentemente incrível. E apesar de eu não sei como é que vai evoluir, porque eu não leio o mangá, e a Devir só começou a lançar agora, portanto também não ia conseguir ler o que já foi adaptado no anime, mas ele começa de uma forma e vai evoluindo eventualmente para um bocado mais, não é shonen, mas já tem ali alguns elementos para tornar as coisas mais interessantes, porque tem que haver uma batalhazinha para mostrar o potencial das pessoas envolvidas na história. E então eu gostei também muito da segunda parte, apesar de ter um tom ligeiramente diferente da primeira, mas continua a ser incrível e sem dúvida tu devias ver, já te recomendei várias vezes, é mesmo muito bom. Se quiseres rever, eu vejo outra vez. Não, se quiseres ver, eu revejo outra vez. Assim aqui. Quando for ver, acho que é melhor ver sozinho para não incomodar o que andamos a ver, que já é muita coisa. Pá, e a última menção, que para mim acho que é uma das que pesa mais, foi One Piece. O anime do One Piece nestes últimos tempos tem tem feito um trabalho incrível em muitos momentos, e também lançaram aquele especial, que é aquele da carta, da menina que quer dar uma carta à Nami, que está incrível. Ou seja, One Piece está em produção já há mais de 20 anos provavelmente, continua a surpreender ano após ano. Este ano surpreenderam ainda mais com a notícia de que iam parar para poder não fazer tanto filler dentro dos episódios, o que houve pessoas que ficaram bem incomodadas, mas a maior parte das pessoas percebeu. E a verdade é que nós esperamos às vezes 2 ou 3 anos por animes. One Piece nunca tivemos uma quebra, e eu não fiquei descontente com esta quebra. Por acaso não vi o remake da Ilha dos Peixes, tenho lá para ver, mas ainda não vi.
mas até agora, opá, o ano 2024 e aquele especial em One Piece estiveram muito bem, e pelo que eu vi da comunidade, a malta também está a curtir bué e curtiu imenso da batalha do Garp, das cenas que foram aparecendo, a forma como eles puseram. Tu viste uma cena comigo, porque tu lês e eu vejo. Tu viste aquela cena do Shanks e ficaste surpreendido porque no mangá é um painel e É no uma anime, página, é uma página. eles estenderam e tornaram a experiência bonita, Eu quando estavas a ver, eu fiquei dizendo, ok, conseguiram elevar uma coisa que no mangá é só uma página. mas eles fazem isso muito bem e agora, pá, quem está à frente do One Piece nos últimos tempos tem feito um excelente trabalho, portanto, yeah. Eu não vejo One Piece e vou aproveitar agora para fazer a passagem se calhar para mangás, que temos estado agora só a falar de animes, e começo a falar One Piece, principalmente o arco de Egghead, que li este ano, e espetacular. Espetacular no sentido que viemos de um arco que eu não sou assim tão fã, e tivemos um episódio do Toque dedicado a ele, que é o arco do ano. E Egghead fez tudo oposto a One, também se calhar um bocado em exagero, tudo muito comprimido, tudo muito épico, mas nota-se que One Piece agora está tem que estar nesse caminho, não há volta a dar. Já estamos numa fase muito a atingir quase o clímax do One Piece. Portanto, a partir daqui é sempre a subir e a aumentar o nível de tensão e rapidez com que a história avança. E estamos a falar também que, pronto, o Luffy, é spoiler, mas pronto, o Luffy parte para Egghead como um dos 4 imperadores, e isso faz com que esse arco agora já, ou seja, todas as ações do Luffy e da crew do Luffy Já tem repercussões têm diferentes. repercussões no mundo inteiro de maneira completamente diferente. Daí, lá está, aparecer o Shanks e agora começar a entrar num outro nível que antes era normal não ouvirmos falar do Shanks, do Barba Negra, E da agora Big temos que Mama, começar a ver. e agora faz parte porque ele está nesse nível. Uhum. E até a própria Marinha já não manda só um Zé Ninguém atrás deles. Quando se trata de uns imperadores, é toda a gente disponível e os mais fortes têm que lá ir. E acho que a também trouxe muito da história do Vegapunk, que fala-se dele desde o início do anime, Uhum. e desvendou muito sobre isso. E trouxe também algumas coisas do passado do anime e relembrar algumas coisas que estavam esquecidas ou enterradas, mas que nunca foram Mistérios. esquecidas. Exato. Uhum. Mistérios que nunca foram esquecidos pelo Oda e que agora ele pouco a pouco vai escavando. E agora também estou a sofrer um bocado por depois de ter passado o arco de Vegapunk, aconteceu tudo e mais alguma coisa, e estou num arco um bocado mais prático, que é o arco que vem a seguir. Mas o mangá do One Piece claramente leva, dentro dos mangás, pelo menos esse arco, a menção de um dos favoritos do ano para mim. Eu tenho, infelizmente, nos mangás, eu não leio nada recente, não leio nada tipo, pá, eu leio, mas não. A maior parte das coisas que eu ando a ler já estão concluídas há algum tempo, portanto, não tenho assim grandes inputs para dar de coisas que foram lançadas em 2024. Tirando, pá, acabámos o Blood on the Tracks, que também acabou em 2024. Não foi tudo o que eu estava à espera, mas o primeiro grande arco do mangá foi tudo aquilo que eu estava à espera. O segundo arco não foi tão gratificante para mim, mas a jornada em si foi muito interessante e, foi também interessante porque foi a primeira obra que eu li dele, do Shujo Oshimi. Portanto, assim, em 2024 não tenho muita coisa a dizer, tirando, pronto, os lançamentos em Portugal oficiais em 2024. Gostei muito de ler os 2 volumes já lançados pela presença do Meu Casamento Feliz. Não é que a história seja a melhor história que eu já li de romance, mas é provavelmente o primeiro romance em Portugal e então, já, por isso por si só já é histórico, mas a história também é bonita, e estou a gostar. Aquilo é meio estranho, uma pessoa pensa que vai simplesmente ver um romance, mas aquilo depois envolve ali umas magias ecas, ainda estou para descobrir, mas já.
E depois o outro lançamento que eu também gostei muito em Portugal, que acho que tu também partilhas, foi os 3 volumes que foram lançados, Gannibal. Se não me engano, Gannibal já foi em janeiro de 2024, o primeiro. Sim. Porque eles queriam em dezembro, mas aquilo atrasou. E Gannibal também está a ser muito interessante. Uma história bem negra, não é para todos, mas extremamente bem conseguida. Aquilo arrepia, cada volume nós ficamos ali tensos para saber mais. Esses provavelmente foram os lançamentos que mais me impactaram. A Devir também está a lançar Friera, ainda não tive a oportunidade de ler, mas também estou muito contente. E 2024, assim que foram lançados aqui em Portugal e que eu esteja a acompanhar, foi isso. Sim, basicamente, em geral. Pelo menos aqueles que mais nos marcaram. Houve One Piece, já que falámos de One Piece, houve Sim. One Piece o 3 em 1. Tivemos também a estreia do Distrito Mangá este ano. O Distrito de Mangá já lançou coisas muito fixe. Nós não somos tipo muito fãs de Attack on Titan, então Sim, pronto, Shingeki para nós não. deixámos passar, mas estamos extremamente felizes por sabermos que aquilo vai ter imenso sucesso. Blue Lock vem aí, vai ter uma arte muito bonita, pelo que sei, ou pelo menos diferente, impactante. O que eu mais estou à espera, mas pronto, isso já era para 2025, que eram os Sinais de Afeto. Mas pronto, eu antecipo-me já, estou extremamente ansiosa por esse lançamento. Sim, e lançaram também o Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Não. E também Eu, lançaram Eden's Zero. Adam Zero, exatamente. Falando disso, este ano eu. Não é deste ano, mas eu acabei de ler o mangá de Kimetsu, Uhum. que é um dos meus animes favoritos do momento. Partilho dessa lá porque não, que adoramos o anime, não quer dizer que queiramos manter ou ler o mangá, ou que gostemos de ler o mangá. Por acaso até desfrutei de ler Kimetsu, mas não, o anime consegue elevar aquilo de uma maneira absurda. Comecei a ler um novo, porque tu me ofereceste o primeiro volume, Kagurabachi. Existe um volume em inglês, Yeah. está para sair o segundo. E falando até de Kimetsu, é uma boa transição, porque Kagurabachi acho que vai preencher, pelo menos a nível de mangás, porque o anime de Kimetsu ainda está a dar, e há de continuar por alguns anos, porque os filmes não vão sair todos de seguida. Kagurabachi vai preencher o vazio que existe na Shonen Jump a nível de mangás, porque acho que é uma substituição, não é o mesmo mangá, mas tem algumas coisas que as pessoas que gostaram de Kimetsu vão gostar também daquele que tem espadas, não são samurais, mas é como se fossem. A história é literalmente à volta das espadas, são espadas mágicas e lendárias. Não tem demónios, mas tem pessoas que fazem magia e que são vilões, portanto é quase a mesma coisa que Kimetsu, pelo menos a nível de lutas. Tem muita magia e muito. Ou seja, puxa um bocado, por exemplo, pelo lado das batalhas de Jujutsu, Uhum. porque há muita magia. E depois aquilo é uma espécie de Tóquio moderno, mas Ok. com o estilo da era. Ainda é Dedo porque tens espadas. E não, e os edifícios são modernos, mas com o estilo Dead. Ou seja, Ok. temos prédios Ok. que parecem. É como se uma junção de Tóquio e Kyoto. Já percebi, ok. Então é um mangá que ainda li um volume, já li mais um capítulo além do primeiro volume, mas estou a gostar e é um dos do ano para mim. Tendo lido muito pouco, como é óbvio, mas é um dos que estou curioso para acompanhar. Provavelmente vai ter anime em breve, já sabe como é que funciona com estes mangás mais É conhecidos. possível. E quem sabe possa aparecer também em português, que é sempre interessante. Aproveitando para dizer que estou ansioso para ver o mangá da Nada em português. Tu e muita gente. Certo. Mas Que- pronto, de acordo com a conversa que nós vimos porque quem tem mais esse perfil há de ser a Devir, né? Que já lança perfis parecidos. A Devir diz E que tem o os objetivo licenciamentos deles, também. certo? A Devir diz que o objetivo deles é concluir algumas que têm para concluir e conseguirem manter o track daquilo que já têm, porque é muito. Ahm, Portanto, o Dandadan, se aparecer, não será agora no início do ano. Não, até Nem porque. sei se será este ano. Até porque Mas era uma excelente há aposta. poucos dias lemos que. Aliás, a Devir publicou no seu site um plano de lançamento, onde Até já vai março. até março, pelo Muito menos. fixe. Yeah. A Distrito Mangá também tem o seu plano de lançamento já definido, ou seja, acho que é uma boa prática as editoras começarem Sem dúvida. a mostrar o que é que se estão a planear, até porque ajuda a quem tem que poupar a sua mesada. Sim. Não, e é para saberes o que vais contar, não é? Há meses que se calhar não tens nada do que tu queres, porque
tudo o que eles lançam, tu não queres tudo, não é? E há outros que se calhar tens mais do que um, Não, e então tens que gerir. E ajuda essa questão do orçamento. Eu falo por mim que eu tenho um valor definido por mês que eu gosto de gastar em mangás. Sim, sim. E também tens que conjugar com os ingleses que Exatamente, tens. é isso. Ou Exatamente. seja, nos meses que eu sei que vai ser alguma coisa da Devir que eu Sim, quero continuar a comprar, eu já sei que se calhar vou evitar comprar mais do outro lado. E ajuda também as pessoas a não estarem sempre a perguntar quando é que sai X, Sim, quando é que também sai ajuda. Y. Quer dizer, vão perguntar na mesma se não estiver lá, mas Sim, Mas pelo menos sabes que vai sempre. se eles fizerem esta questão de 3 meses, ou seja, estamos em janeiro, eles agora têm 2 meses à frente, saberás que naqueles 2 meses não vem aquilo que tu queres. Exato, É sempre mais conclusivo para ti. sim. Sim. E em geral, assim, para o ano de lançamentos, pronto, já falámos um bocado das expectativas que temos, de lançamentos de mangás, também de como é que está o cenário a nível nacional. Posso referir novamente que espero. E lá está, 2024, agora falando assim mais do cenário nacional, foi um ano onde crescemos a nível de cinema. Saíram muitas coisas cá no cinema. Está toda a gente à espera que no ano que vem não, desculpem, que este ano venha Kimetsu, porque eles já Não, isso disseram é que em garantido. outubro Mas vem. isso é garantido. Se Mas não não, vi, as pessoas também estão à espera que venha Chainsaw Man, porque vai sair mais ou menos deveria, nos deveria. últimos 3 meses do ano, acho eu, uma cena assim. Deveria. Se saíram coisas como Slam Dunk que ninguém deu nada por aquilo. Não, a malta está a contar com isso. Mas sim, o seu cinema cresceu. Os mangás cresceram. Apareceu uma nova editora. Não é pronto, a editora que Não, está mas por também trás. cresceu. Sim, A mas a Devir, editora que está por trás não é nova. Penguin Random House não é nova. não, mas a chancela é nova. Exato, criaram um novo projeto que é o Distrito Mangá. Yeah. Mas mesmo as editoras de cá, a presença foi crescendo, ou seja, a presença começou com apenas solo leveling, depois eventualmente lançou a menina do outro lado e agora já tem um terceiro, ou seja, está a lançar 3 coisas ao mesmo tempo. E a Devir também se nota que os números de volumes que eles vão lançando por mês estão a aumentar, o que Exato. significa que a comunidade ou seja, o mercado está a conseguir expandir porque também compram. As pessoas, ao irem comprando, justifica que sejam cada vez mais os volumes a ser lançados. Uhum. Sim, não, o mercado está a crescer. E em geral é isso. Voltando ao tema do nosso projeto, do Animanga e do Até Ficar Frio, nós em 2005 já falámos um bocadinho, mas em 2025 nós esperamos, lá está, encontrar o nosso ritmo mais confortável, a nossa cadência certa de lançamentos, mas espero que em 2025 pelo menos acabemos o ano com o mesmo sentimento que foi de 2024, que foi a palavra que já usaste, gratificante. Fazer este podcast e fazer este projeto. Não só pelo feedback da comunidade e do público que nos ouve, mas também a própria experiência de gravar este podcast contigo e na tua companhia foi muito boa. E é assim, terminamos assim o nosso primeiro episódio de 2025 e que mais coisas venham. Até à próxima. Até à próxima.